que eu percebia? Quanto mais eu melhorava na qualidade daquilo que eu fazia, melhor meu corpo ficava. Agora, a questão da precocidade, né, ela... Foi o fator preponderante. Cara, é foda. Você faz, cedo. Imagina, você começa a fazer supino com 11 anos, cara. Quando você tem 16, quando você tem 20. Né? E outras coisas, né? Eu já contei em outras... Eu nunca contei isso num podcast. Na verdade, eu falei na época no canal que era do Léo Stronda, né? Mas você já usou esteroide? Já. Quando eu era adolescente. Sim. O que o pessoal faz de maluquice hoje, eu fiz com 14, 15, 16 anos de idade. Né? Eu falo que eu sobrevivi minha adolescência. Né? E eu acho que talvez essa foi a razão de eu ter e estudar essa parte de medicina esportiva e de desempenho, porque eu falei, cara, não me deu o que eu queria. Né? Isso me trouxe um resultado, me tomou o resultado da mesma maneira. Né? A coisa não foi aí. Né? Eu acho que tem mais coisa. E hoje, o que é a grande dificuldade? Né? O pessoal ainda acha que esteroide é uma coisa mágica, né? Que GH vai fazer o cara ficar seco. O que? É o que eu mais trato no consultório. 80% das pessoas que eu trato são mau resultado, são complicações. É gente que foi fazer coisa da cabeça ou orientado, o negócio virou do avesso. Por quê? Porque dentro do que é o campo do que são as terapias ou as coisas que você pode fazer para aumentar o que é o anabolismo da pessoa, o esteroide é a cereja do bolo. Ele funciona? Lógico que funciona. Se não funcionasse, não seria doping, Joel. Agora ele funciona para o cara que está fazendo um treino muito intenso. Cavalo. Que está fazendo uma alimentação extremamente perfeita, que tem uma regularidade de sono absolutamente suíça e que coloca o exercício em primeiro lugar. Ele não é para o cara que é na baladinha de final de semana, mas eu só tomo 1, 2 cervejinhas. Não é para esse cara. O esteroide ele melhora o cara que está no limite. Ele não conserta a dieta ruim, ele não conserta treino porcaria, ele não conserta a gente despreparada. O que ele faz é, quando você pega um sujeito que está no extremo do uso da atividade física, é como se ele fosse um turbo, um blower. Ele te dá um fôlego a mais para você aumentar o que é a sua velocidade de recuperação. É isso que o esteroide faz. Agora, se você compromete isso com cigarro, se você compromete isso com álcool, se você compromete isso com falta de sono, cara, você pode lamber urânio, você não vai conseguir chegar a algum lugar. Sim. Grande problema. O problema é a genética. Por que a genética é um problema, Joel? Porque tem gente que é atleta de fisiculturismo e tem um físico, né, muito elaborado, mas que fuma, mas que faz noitada. E aí a única coisa que explica é esse cara... Quando ele tem gripe, quando ele solta um pum, ele ganha massa muscular. Sim. E tem gente assim. Tem. E eu comparo isso, a mesma coisa que eu faço o pessoal pensar, o que é a média da galera da escola? Você tem um amigo seu que é excelente em química, você tem um amigo seu que é excelente em matemática, você tem aquele outro que é excelente em história, né? Você é bom de biologia, mas tem aquele moleque no canto da sala que não fala com ninguém, por quê? Porque ele estuda 24 horas por dia, porque ele gosta daquilo, que ele é excelente em tudo. E ainda assim, no meio desses geninhos, tem o cara que é gênio, e tem o cara que é o conceito de gênio do Einstein, que é o quê? 99% de transpiração, que trabalha demais. Isso as pessoas não conseguem transportar para o físico. Tem gente que tem uma genética de ser seco que ele pode tomar doce de leite, uma lata depois do treino todo dia. O cara não engorda, ele fica mais seco. Tem gente que, cara, tem uma facilidade para ganhar massa muscular gigantesca. E a maioria de nós? Não. Eu treino desde os 11 anos. Se eu tivesse uma genética boa, eu tinha virado Mr. Olímpia. O melhor físico que eu obtive foi com 42 anos de idade, em relação a volume, em relação à definição. Né? E mesmo assim, eu sei o que me custou. Porque, por exemplo, para eu treinar, tendo a vida que eu tenho, com a quantidade de sono que eu tenho, com a quantidade de responsabilidade que eu tenho que interfere na minha satisfação de treinar, porque, puta, Joel, treinar olhando no relógio, cara, machuca. Posso te falar? Sim. Sabe, dói. Mas foi ano passado... Quando eu brinquei com o Cariani, brinquei com o Júlio, falei, tá bom, vamos fazer uma brincadeirinha aí, vamos ver como é que fica. Em 60 dias, eu tinha acabado de operar o bíceps, ainda foi isso, pós-cirúrgico. Eu falei, vamos fazer uma brincadeirinha aí e vamos fazer uma dieta e ajustar esse treino. Só que eu fiquei, cara, por causa do volume de treino e por causa da falta de sono e por causa da irregularidade da alimentação, porque eu também não consigo comer quanto precisa em relação à quantidade. Né? Porque tem que comer, além de comer bem, tem que comer bastante. Sim.
E você tem que comer frequente. Então é você comer quando você tá de barriga cheia, Joel. O pessoal reclama de ficar sem comer, come quando você tá sem fome, pra você ver só. O Cariani falou que mais difícil do que ficar sem comer é comer pra caramba quando você não consegue. É mais difícil, é mais desafiador. Não, horrível. Fazer um exercício, pra quem quiser fazer esse exercício, almoça qualquer dia e come uma comida bem gostosa. Quando der 3 horas, coloca na sua frente 200 gramas de arroz e 200 gramas de frango cozido. Tenta comer. Tenta comer. Esse é só... Você quer saber se você leva jeito para fisiculturismo, para você saber se você consegue fazer aquilo, pra você fazer um corpo perfeito? Faz aquilo. Coloca 200 gramas de arroz, 200 gramas de frango cozido na sua frente 3 horas depois de você ter almoçado num lugar que você, sei lá, num restaurante com a sua família no final de semana. Ou 3 horas depois do jantar, o que você preferir. Took a walk through the garden, goddamn I feel like the Knicks. You would think my name is Derek, for all these roses I sniffed I think I'm tripping off the fumes. Focus not to fall over, need this way.